férias. Sou linda. Ô Soneca, vamos trabalhar. Trabalhar, fera. Os meninos têm que passar no Enem. Mas eu tenho que te cumprimentar toda semana de novo. E aí, Soneca? Beleza? Agora acordei. Bora lá. Acorda. Ei. E aí, galerinha, nas últimas aulas a gente teve os modelos atômicos, falamos do Dalton, do Thomson, do Rutherford, né? Do Rutherford E do Bohr. Isso Pois mesmo. é, e agora a gente vai chegar nas características do átomo, como que ele funciona e o que tem dentro do átomo para você conseguir imaginar de maneira clara como que ele funciona. Beleza, galera? Então, vamos lá. O átomo que a gente está estudando aqui no ensino médio, ele é caracterizado por ter 3 tipos de partículas. Dentro desse átomo, a gente caracterizou que ele possui os prótons, que a gente vai representar pela letra Z. A gente vai entender o que é essa letra Z mais pra frente um pouco. Bom, além disso, os nêutrons, N. Lembrando que os prótons são partículas com cargas positivas e os nêutrons são partículas neutras, sem cargas. Essas duas partículas elas se encontram no núcleo do átomo. Enquanto ao redor do núcleo do átomo, orbitando em volta dele, a gente tem os elétrons. Esses elétrons, representados por um Ezinho com uma carga negativa, eles são as partículas com carga negativa que estão girando em torno do núcleo e eles ficam nessa região aqui ao redor chamada eletrosfera. É a esfera aonde está os elétrons. Entenderam, galera? Galerinha, é o seguinte, a gente tem a representação atômica aqui de acordo com o que você vai ver em várias provas, tá? Quando a gente coloca aqui esse Azinho aqui, esse Azinho, esse Zzinho e o Nzinho, quer dizer que são os números das partículas representadas no átomo. O Z, como o Soneca acabou de falar, ele é um número atômico. E o número atômico, em um elemento neutro, ele equivale ao mesmo número de prótons e ao mesmo número de elétrons. Então a gente é representado pela letra Z. A letra N representa a quantidade de nêutrons. A gente colocou aqui no meio, mas em uma prova ele não aparece para você. Tá bom? Você vai ter que fazer uma conta que a gente vai ver já para você entender como que isso funciona. O Azinho, que pode aparecer tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ele é a nossa massa. A massa própria do elemento. Por que a massa própria do elemento? Essa massa ela é calculada de uma forma muito específica. Ela é colocada A igual a número de prótons mais os nêutrons. Mas por que eu coloquei o Ezinho aqui diferente, que representa os elétrons? Os elétrons, eles não entram nessa fórmula. Por que os elétrons não entram? Porque elétron tem uma massa desprezível. Ele é aproximadamente 1.800 vezes menor do que um próton. Então a gente considera isso como massa desprezível. Então, como os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo, e a gente fala lá no modelo de Bohr que a concentração máxima da massa fica no núcleo, a gente soma somente prótons e nêutrons para entender e para resumir a massa de um elemento. Para você entender melhor, vamos fazer um exemplo. Olha aqui a representação do elemento flúor, representado pela letra F. Embaixo a gente tem o número 9. Opa! Lembre-se que embaixo a gente tem o número atômico, que representa a quantidade de prótons. Então, para esse flúor, o número de prótons dele é igual a 9. Fácil, né? Bom, para a gente descobrir o número de nêutrons, aqui em cima não está escrito 19? O número que está escrito em cima, ele representa o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Está aqui, ó, número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. No caso do flúor, o número de massa não é 19? O número atômico ou o número de prótons não é igual a 9? Então, qual que vai ser o número de nêutrons dele? Vamos fazer uma continha aqui, ó.
Esse 9, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então você vai ter 19 menos 9 é igual ao número de nêutrons. Então a gente acabou de descobrir que o número de nêutrons no flúor é igual a 10. Falta só uma partículazinha subatômica ali. Essa partículazinha seria o elétron, aquelas que ficam orbitando ao redor do núcleo. Bom, como o tio Pavas falou para você, os prótons, que são partículas positivas, aqui são 9. Para um átomo neutro, o mesmo número de partículas positivas tem que ser o número de partículas negativas. Então a gente conclui que o número de elétrons também é 9, porque ele tem que ser neutro, esse átomo aqui, tendo o mesmo número de elétrons e de prótons. Ok? Entenderam o exemplo? Menininhos e menininhas, meus aluninhos, fiquem atentos a algumas simbologias, tá bom? Porque nas tabelas periódicas mais comuns divulgadas nos vestibulares, a gente tem algumas representações, onde que o número atômico vem em cima e o número de massa vem embaixo, tá? Fica atento à legenda dessa tabela para que você tenha a extração máxima de informações possíveis para você fazer uma boa prova. Outro ponto importante para você ficar ligado na sua prova é com a questão das letras, tá bom? Quando tem uma letra somente, essa letra obrigatoriamente tem que ser maiúscula. Quando são duas letras, a primeira tem que ser maiúscula, a segunda tem que ser minúscula. Isso acarreta em alguns errinhos que eu já vi de alunos meus fazendo, tipo H3PO4, que é o ácido fosfórico, mas ele vê lá PO junto, aí confunde com polônio e tudo mais. Não, mas porque o fósforo tem lá o P maiúsculo e o O tem o O maiúsculo, que é fósforo e oxigênio, e não é o polônio. Então fiquem atentos a esses detalhes padronizados de representação para você poder fazer uma boa prova. Beleza? Então nessa aula nós falamos sobre as características de um átomo, as partículas que o formam e como que a gente tira essas informações das provas. As provas vêm com algumas representações, ou representação do átomo isolado ou na tabela periódica, e a gente pode determinar a partir dessas representações o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, certo? E na próxima aula, galerinha, falaremos sobre isótopos, isótonos, isóbaros. São semelhanças atômicas. E uma coisa chamada massa ponderada. Por que tem vírgula em algumas representações de massa na tabela periódica? Você sabe? Mas isso você vai falar na próxima aula, né? Só na próxima. Ô, vagabundo, acorda, estudar, passar no Enem. O Enem tá chegando aí em novembro. Quer nada com nada.